Todos os anos, nós, professores de História, recebemos o convite para conversar sobre as festas que ocorrem no mês de junho. Alguns chamam as festas juninas, outros chamam as festas joaninas. É claro que estas festas, elas fazem parte da história do Brasil. Elas fazem parte da formação da mentalidade dos brasileiros, especialmente daquele Brasil que se organiza já desde o início dos anos do século XVI. E acontece isso exatamente no Nordeste, que é por onde começou o Brasil. Mas essas festas, quais são suas origens? Isso é que eles querem saber. Procura-se saber qual é a origem da festa. E, claro, no fundo está aquele desejo de mostrar que essas festas são civilizadas ou são de um processo de civilização europeia. E quase sempre dizemos, essa é uma festa que nos leva para a grande festa das fogueiras que ocorre na noite mais fria do continente europeu, que é o 27 de junho. É também uma festa da fertilidade, que foi trazida para cá e, coincidentemente, formou-se aqui, encontrou com a tradição indígena do plantio do milho, da colheita do milho. E aí vai se formar a festa do milho, de que fala Luiz Gonzaga. Mas o que acontece é que as pessoas estão perdendo, não sabem o que é a festa. Primeiro, é um problema do ensino da história do Brasil. Quase sempre nós estudamos a história do Brasil como quem está ouvindo um conto de fadas, ouvindo um conto de terror, sempre falando de algo que não tem nada a ver diretamente conosco. Estudamos a história do Brasil como se estuda uma ameba, algo que não tem nada a ver conosco. Esse é um grande problema, porque os professores nas escolas não conseguem convencer os alunos que tudo o que eles estão conversando em história é a sua história. E as festas juninas são parte da história do Brasil, da história do povo brasileiro, mas são parte de uma época em que o Brasil era rural. E aí as festas são rurais. Mas não é uma festa rural qualquer. É uma festa dos pobres. É uma festa do povo pobre. Do povo que queria participar das festas das quais ele não era participante, para as quais ele não era convidado. As festas da corte, do tempo em que os europeus chegavam e dançavam quadrilha, que é uma brincadeira, é uma dança muito comum durante o Renascimento europeu. E aqui chegou com o sotaque francês, e o povo não sabe falar bem francês, e imita o francês. Nós sempre aprendemos por imitação. E aí, esta vontade de celebrar as festas juninas ou joaninas fez com que a comunidade se organizasse e fosse aos poucos inventando esta dança, que era dançada um pouco naquelas regiões, nas fazendas, nos pequenos povoados, na frente da casa das pessoas. Quando ocorreu o processo de urbanização e parte dessa população sai do campo para as cidades, essa população traz consigo as suas tradições, a sua ancestralidade. E aí, a dança da quadrilha, a fogueira de São João, as adivinhações que eles tentam fazer, as promessas, os compromissos, eram compromissos que representavam um período da história muito rural do Brasil, mas um rural pobre, um rural do século XVII, um rural do século XVIII, um rural do século XIX. E aí as quadrilhas mostram como era que o povo se divertia nas festas juninas naquele período, que não eram as festas dos negros, que tocavam mais distante, fora dos espaços da fazenda, fora dos espaços do engenho. As quadrilhas eram permitidas serem dançadas na frente da casa do senhor do engenho. E levaram também, quando chegaram na época da urbanização, eles vieram também para a área urbana. E aqui
se celebrava a formação do Brasil. É isso que essas festas nos trazem, nos lembram esse período. Mas isto não é visto como sendo parte da formação do povo brasileiro. É visto como algo ridículo. Os professores não conseguiram, nós não conseguimos dizer ao pessoal, esta é a história dos seus avós. Essa é a sua história. Quando você está dançando quadrilha, você está mostrando o mandonismo. Né? Há um mandonismo ali. Alguém que decide que você vai casar quando você não quer casar. Há uma discussão sobre a violência dos senhores, da polícia sobre as pessoas. Há uma tendência da sociedade a obrigar as pessoas ao casamento. Há também uma ridicularização da religião, do padre, da polícia que não consegue prender. Quer dizer, tudo isso está sendo debatido socialmente numa festa junina. Mas isso não é discutido em sala de aula. Isso não mostra como isso tem a ver com o nosso, vamos dizer, temor da polícia hoje, com a nossa falta de respeito com certas tradições, porque nós não fomos ensinados a respeitar. Né? E aí o que acontece? Acontece que as pessoas não sabem que isso é parte da sua história. Este ano eu escutei algumas escolas dizerem para mim, né, que os seus alunos não querem mais vestir as roupas típicas. Não querem vestir porque elas acham aquilo ridículo. E por que acham ridículo? Porque houve um momento na nossa história recente em que uma emissora de televisão, um dos diretores dessa emissora aqui de Pernambuco, né, aqui em Pernambuco, não de Pernambuco, mas em Pernambuco, resolveu que as quadrilhas, essas roupas, essa forma dessa quadrilha estava ultrapassada, que não tem nada a ver com a nossa tradição, ou pelo menos não tem nada a ver com a tradição moderna que estão colocando, né, essa tradição de uma sociedade que não é a nossa. Então, o que fazem? Tiram as roupas tradicionais, as roupas que nos lembravam como vestiam os nossos antepassados, as danças como dançavam os nossos antepassados, e começam a transformar uma quadrilha em um desfile de escola de samba, em uma festa de apresentação que não tem nada, não conta nada sobre como vivia o nosso povo. E todas aquelas denúncias sociais, toda aquela reflexão social que aparecia na festa da quadrilha, desaparecem completamente agora. Então, é isso que faz com que nós deixemos de ser o que somos, ou nem sequer chegamos a ser aquilo que devíamos ser. E só seremos aquilo que devemos ser se incorporarmos como nosso essas tradições, inclusive as tradições das festas juninas, a tradição que homenageia o grande santo do período, que é São João, que é homenageado no dia 24, a noite mais fria do ano, como lembra Luiz Gonzaga em sua música, né? A noite de junho fria, noite fria, tão fria de junho, mas é um junho que começa lá com a festa de Santo Antônio, um santo casamenteiro, que substitui um outro santo do período colonial, do período português, né? E aí é Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, o mês de junho começa com as festas do casamento e a grande quadrilha de São João, né? E termina na festa de São Pedro. E o que é a festa de São Pedro? Quem é esse Pedro? Quem viaja ao Brasil e quem conhece o Brasil mais de perto sabe que São Pedro é o protetor das viúvas, né? Então, então você tem ali, nesse mês de junho, nessas festas juninas, um resumo da nossa história social e também um resumo da vida comum das pessoas que casam, festejam o casamento, têm seus filhos, fazem promessas, arrumam compadres de fogueira, né? Celebram essa alegria, mas sabem que vai chegar um momento em que, por conta do mandonismo, da violência da nossa cidade, nós temos uma grande quantidade de viúvas que vai dar muito trabalho a São Pedro.
né? Que evidentemente as pessoas esquecem muito isso, né? Porque a Igreja Católica também cuidou de colocar Pedro, principalmente, não como pescador, não como aquele que estava preocupado com a saúde da sua sogra, né? Mas Pedro, o grande pontífice romano. Então, são essas coisas que precisamos discutir em sala de aula nesse período junino, nesse período joanino, para que as pessoas entendam, para que nós comecemos a entender, porque se nós não falarmos sobre isso, nós não iremos aprender sobre isso, para que nós entendamos também que as festas juninas fazem parte da formação do povo, da mentalidade do povo brasileiro. Boas festas juninas para todos. Obrigado.